noite, boa noite. Mais uma live do Clube do Crescimento. Bora crescer? Simbora? Vamos embora. Então vamos botar pra fora aí quem você realmente é, sem máscara, sem ressentimento, sem ferida. Vamos jogar tudo isso pra fora aí pra tratar, pra você agir, pra você ser quem realmente você é. E você parar de ser escravo aí desse passado, parar de ser escravo pelas suas programações inconscientes da infância, da adolescência, das feridas não curadas. Tudo isso, todos os nossos problemas não tratados fazem a gente viver de máscara, uma vida de aparência, uma vida que não é real, onde nós não somos reais. E quando a gente não tem medo mais de expor, não tem medo mais, não tem vergonha mais de dizer o que a gente fez, o que de fato a gente é, como de fato a gente consegue ser a gente mesmo e ter algo que é muito importante, palavra-chave para nossa live de hoje, que é liberdade. Anota aí a palavra liberdade. Boa noite, Eli, boa noite, Rafaela, tudo bem com vocês? Muito bom ver vocês aqui, muito bom mesmo. Hoje a nossa conversa vai ser intensa. Vamos começar aí uma nova série, rompendo a autossabotagem. Rompendo a autossabotagem. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda, Patrícia. Eu queria que vocês anotassem aí se vocês são pessoas onde passam pensamentos negativos pela mente de vocês. Eu sou uma pessoa que passa pensamentos negativos na minha mente. Oh, amém, Eli, amém. Desejo em dobro para você. Vou botar um louvor aqui de fundo. Agora, a partir do momento que eu comecei esse projeto, que eu comecei a me envolver mais com coisas muito positivas, hoje à tarde eu estava pensando nisso. Eu já consigo ser uma mentalidade diferente do que eu era meses atrás. A minha mente é muito mais positiva, me vejo bem mais capaz, bem mais forte de passar circunstâncias negativas e não vê-las como um gigante na minha frente, como um monstro na minha frente. Isso é muito importante, mas todos nós somos pessoas que passam coisas negativas, né? Eu conversando com a minha irmã uns dias pra trás, e ela falou assim, nossa, quando eu tava grávida, passava tanta coisa negativa na minha cabeça, se eu ia dar conta, se eu era boa o suficiente, se eu era merecedora de um filho. E eu falei, Érica, tudo isso passou pela minha cabeça. Ela, sério? Sério? Então, somos seres humanos, né? Precisamos nos aceitar e seguir em frente. Gente, então vamos lá. Hoje começa uma nova série, a série Rompendo a Autossabotagem. E aí, nessa série Rompendo a Autossabotagem, nós vamos abrir o nosso entendimento para esse tema. Eu quero que você entenda que esse tema é um tema de estudo profundo. Então vem fundo, anota, traz papel e caneta, porque o assunto autossabotagem, ele é transformador. Ele salva vidas, ele salva histórias. Você quer mudar a direção da sua história? Se aprofunde nesse tema comigo. Eu vou fundo. Porque vocês vão ver aqui que todos nós somos autossabotadores. E aí, dentro desse assunto, antes de estudar esse assunto, eu ainda tinha as minhas dúvidas do que significava ele. Nós já fizemos uma live sobre esse assunto, uma quinta-feira passada. E agora nós vamos fazer uma série, trazendo características e aprofundando em cada característica do autossabotador. E pasmem, todos nós somos autossabotadores. Se todos nós somos autossabotadores, por favor, respondam-me. É possível romper a autossabotagem? E aí? Romper é
é um rompimento. É possível acabar com a autossabotagem? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Dê a sua opinião. Vamos tratar esse assunto na sua mentalidade, vamos desenvolver. Estou aqui para ajudar você a pensar, tá? Então, vem fundo. É possível romper a autossabotagem? Será que é possível romper? A gente está em busca, nesse tema, de liberdade. O que vocês acham? É possível romper? Vamos falar aqui de um texto muito importante para nós dentro desse tema, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui, Paulo, ele escreve a carta de Gálatas. Acredita-se que muitos teólogos têm essa carta como tema a carta magna de Paulo, de tão grandiosa que é, né? A gente tem algumas pessoas aqui pregando o que é errado, enquanto Paulo vem com a simplicidade, vem mostrando a liberdade, a leveza de seguir a Cristo, que existe uma liberdade cristã. E ele mostra aqui que há um conflito, que todos aqueles que são de Jesus tomem cuidado com quem se aproximam, com o que ouvem, com o que se ajuntam. Cuidado com os conceitos que vocês tomam posse, porque a gente aceitou Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida para nós sermos livres nele e para termos um procedimento santo, né? Tanto é que aqui nessa carta ele repreende até Pedro, porque Pedro está com uma turma de pessoas e quando Paulo chega, Pedro sai de perto dessas pessoas, querendo fingir que não estava ali em conchavo com elas. E aí Paulo repreende a Pedro, né? Poxa, Pedro, você é santo, você tem uma conduta cristã todo o tempo ou depende das pessoas que você está perto, né? E ele repreende Pedro nessa carta. Esse texto é importante para a gente porque vai dizer, vai resumir aqui uma característica do autossabotador. Então ele diz em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Há uma guerra aqui acirrada da carne, e carne, gente, não é simplesmente o corpo, né? São os desejos, são as concupiscências, são as cobiças da carne. E aí depois de Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai descrever aqui o que são essas cobiças, o que são esses desejos da carne. Nós saciamos o desejo da nossa carne toda vez que nós escolhemos, que nas nossas escolhas, nós escolhemos as compensações imediatas para o nosso corpo, dormir, descansar. E aí a gente vai descrever um pouquinho mais disso aqui para você entender. Enquanto os desejos do espírito são os espirituais, são os propósitos espirituais. É você entender qual é a sua identidade, você seguir para o seu propósito de vida e não dar descanso à sua carne pelas compensações imediatas. Escolher sempre, ter a sua escolha sempre a direção do divino, a direção do espiritual, né? Aqui a gente entende, existe na vida da Iris, na vida do Eli, na vida da Patrícia, na vida da Rafael, na vida de cada um de nós, existe uma guerra interna, onde a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Vamos entender isso um pouquinho mais. Por exemplo, gente, isso aqui é precioso, esse conteúdo é precioso porque a gente está tratando a nossa rotina. É mais do que falar de uma dor específica que eu com 40 anos vivi duas, né? Nós estamos falando de rotina. A gente está buscando a transformação da nossa vida aqui numa rotina. E você buscar romper a autossabotagem, se isso for possível, vou te mostrar daqui a pouco, é você desenvolver, é você amadurecer, é você crescer. Então vem fundo nesse tema, porque é um tema precioso para o crescimento, para o seu crescimento. Então, por exemplo, você é um cristão e você tem uma rotina domingo à noite na igreja. Aí, uma voz, que é um sabotador seu, fala assim, ó:
Você tá cansada, não vai hoje não. Hoje você fez faxina. Hoje você fez isso. Hoje você passou o dia com teus filhos, passou pela própria casa, você tá exausto. Você merece descansar. E aí, ou você atende o autossabotador, dando compensações à sua carne, porque você fala, realmente, eu mereço. Realmente, eu tô cansado. Ou você balança esse corpinho aí e você vai fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito nesse sentido é você alimentar a sua mente, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então aqui houve uma luta entre a sua carne com o seu espírito, aí dentro de você mesmo. Aí um dia você tá lá e fala assim, poxa, eu me programei aqui, tô participando do Clube do Crescimento, entendi que eu preciso estudar, eu vou tirar todo sábado à tarde para estudar. E aí chega sábado à tarde e você fala assim, vou estudar. Aí o seu sabotador fala assim, poxa, vai assistir TV, aquele filme que tá passando, aquele filme que acabou de chegar na Netflix. E aí, o que você vai fazer? Ou você vai assistir o filme que acabou de chegar na Netflix que você quer, ou você vai estudar, ou você vai desenvolver mentalmente. Então, o teu sabotador é aquela voz que fica aqui na tua mente te dizendo para você dar compensações para sua carne, tá certo? E aí, o que você faz? Se você for assistir o filme, você perdeu o jogo. E se você for estudar, você ganhou o jogo. Significa que você assistiu o filme é pecado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas para você desenvolver mentalmente por diante, desenvolver em todas as áreas da sua vida, você tem que definir uma disciplina para a sua vida e cumpri-la. Então, se você definiu que toda semana você vai estudar só sábado à tarde, então nesse sábado à tarde você não pode dar lugar às compensações imediatas da sua carne. Por isso, a gente está falando aqui que a autossabotagem, ela é exatamente Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz que o corpo milita contra o espírito e o espírito contra o corpo. Então, o teu sabotador, que é a tua voz aí na mente, e eu vou te explicar de onde vem essa voz, exatamente quando que começou essa voz. Vou te mostrar que essa voz não começou de forma negativa, ela começou de forma positiva, mas se você mantê-la, se você alimentá-la aí dentro da sua mente, você não cresce. Você fica como a multidão hoje, com uma idade mental menor do que uma idade real. Então, essa luta de espírito e carne dentro de você vence aquele lado que você alimentar mais, né? Vamos outro exemplo. Bom, vou orar todos os dias, vou rezar todos os dias à noite, antes de dormir. Nossa, mas hoje eu tô muito cansada. Hoje eu não dou conta não. Hoje eu vou direto dormir. O que você fez? Você tomou uma decisão, você fez uma escolha que deu compensações imediatas para a sua carne. Compensações imediatas para a sua carne. E você foi dormir, você não foi orar. Então, gente, eu tô mostrando para vocês que nós todos somos autossabotadores. Se você tiver um espelho aí na sua frente, dá uma olhadinha no espelho. Dá uma olhadinha no espelho. Dá uma fugidinha aqui da frente da live, vai ali no espelho e mostra a cara lá. Volta e aparece aqui pra mim. Você acabou de dar de cara com quem? Você acabou de dar de cara com o seu inimigo? Você se autodestrói porque você faz escolhas que dão compensações imediatas à sua carne. E você não toma escolhas que faz vencer o seu espírito. Quais são as escolhas que fazem vencer o seu espírito? É você fazer o que tem que ser feito. É você balançar esse corpinho aí, jogar fora a preguiça, jogar fora a ociosidade, jogar fora a passividade e fazer o que tem que ser feito. Não é pecado você ficar à toa, mas eu tô dizendo que você tem que fazer uma disciplina, você tem que determinar uma disciplina, uma rotina para o seu crescimento. Nessa rotina tem que ter oração,
tem que ter busca espiritual, tem que ter busca de quem é o seu Criador. É responsabilidade de toda criatura encontrar-se com o seu Criador. Romanos vai dizer que nós somos indesculpáveis diante de Deus, somente pelas coisas que estão criadas. Por nós conseguirmos ver a natureza, nós nos tornamos indesculpáveis, pela grandiosidade que a natureza é. Nos tornamos indesculpáveis. É nossa responsabilidade irmos ao encontro do nosso Criador. Então, você faz escolhas das suas compensações imediatas e você abandona uma disciplina que deveria ter sido determinada para você tomar posse da identidade. A minha identidade, eu sou Íris, a minha identidade é mensageira de Deus, a minha identidade é rápida, a minha identidade é veloz, é mais rápida do que a luz. Então, isso que eu estou fazendo aqui no clube, estou sendo mais rápida do que a luz, estou sendo mensageira de Deus, ninguém mais me tira daqui, não importa a opinião de ninguém para mim. E o meu propósito de vida é através da minha história, a minha história do aborto, a minha história do divórcio, as minhas dores, aborto, divórcio, as minhas dores diárias, é contar a minha história de superação para que pessoas que viveram a mesma coisa que eu, ou tendem a viver, não vivam, ou se perdoem, ou superem essa dor. Tá vendo que eu não sou a mais importante do mundo? Você sabe por quê? Porque eu tenho uma história onde algumas pessoas vão se conectar comigo por causa da minha história. Mas tem pessoas que precisam superar as dores delas, que elas vão conectar com a sua história, não com a minha. Então você precisa parar de viver de máscara, ser quem realmente você é, botar para fora o teu passado e contar a sua história. Por que você é tendencioso a escolher assistir um filme do que estudar? Por quê? Por que você gosta de filme? Por que você gosta de novela? Por que uma série da Netflix te prende tanto? Eu vou te responder por quê. Eu vou te responder por que você faz isso. Você sabe por que você faz isso? Porque você ama histórias. Por isso que você é viciado em novela, você é viciado em Netflix, você é viciado em filme, porque você ama histórias. Só que você não conta a história mais importante da sua vida, que é a sua. A partir do momento que você contar a sua história, que você tratar a sua história com você e você contar a sua história, poxa, você vai transformar vidas. E a primeira vida que você vai transformar é a sua. Porque a única vida que você é capaz de transformar é a sua. As outras vão ser transformadas se elas quiserem. Só que a sua história atrai vidas, conecta vidas. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Então, gente, o que é autossabotagem? Autossabotagem é você pegar toda a sua energia, ir até o lixo e jogar fora toda a sua energia. A energia que você deveria estar usando para o bem, a energia que você deveria estar usando para crescer, a energia que você deveria estar usando para desenvolver. Nós somos seres com conhecimento acumulativo. Você aprende a andar de bicicleta, depois você aprende a andar de carro, você nunca mais esquece de bicicleta. Depois de carro você aprende a andar de caminhão, você nunca mais esquece de andar de carro. O nosso conhecimento é acumulativo. Nós somos os únicos seres vivos que temos um desenvolvimento cerebral constante. Os animais, cada tipo de animal nasce com a prática que ele nasceu para ter e ele passa o resto da vida fazendo a mesma coisa. A vaquinha nasce, já praticamente fica em pé, ela anda a vida inteira, ela come pasto a vida inteira, ela come ração a vida inteira, nada muda ali na vaquinha. O peixe já nasce nadando, se alimenta ali do que tem que se alimentar no mar e nada muda na vida dele inteira. Tartaruga vive milhões de anos, há milhões de anos ela vai fazer a mesma coisa. A árvore, ela é plantada, ela nasce, ela cresce para dar a laranjeira, né? Cresce para dar laranja, ela vai passar a vida inteira da laranja, nada vai mudar. Nós somos os únicos seres que temos o desenvolvimento mental constante. Só que nós somos tendenciosos, nós somos culturalmente
parados a desenvolver lá na infância e na adolescência. Vou mostrar isso aqui hoje pra vocês. Então, você pega autossabotagem, você pega toda a sua energia, toda a energia que você tem e joga no lixo. Como? Com a boca. O autossabotador, ele tem uma desculpa para tudo. Ele tem um obstáculo para tudo. O autossabotador, ele reclama de tudo. O autossabotador, ele culpa a mãe. Foi a minha culpa, eu não sou ninguém hoje porque a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é da condição que eu nasci. A culpa. É uma pessoa que julga tudo, boquinha. A língua é a junção de músculos mais complexa do corpo humano. Terrível. O que a Bíblia fala da língua é terrível demais. É o menor músculo, mas domina todo o corpo. O cavalo, ele é domado pela língua. Coloca-se aquele equipamento ali para domar o cavalo, ele é domado ali pela língua, pela boca. Para você ver o quanto é sério isso, o quanto é importante isso. Então você pega toda a sua energia e joga fora e usa ela de forma errada. Aí não sobra energia para você fazer o que tem que ser feito. Porque eu já falei aqui várias vezes, você tem duas formas de você fazer o que tem que ser feito. Com entusiasmo e com disciplina. Entusiasmo, sabe quando você assiste uma palestra que ela toca a sua vida de uma forma que você fala, gente, isso é grande demais, agora eu vou. Aí você fica motivado ali um dia, 2, me fala se essa palestra que você assistiu te motiva um mês, 15 dias, um ano. Não motiva, gente. Nós somos tendenciosos a ficar numa zona de conforto. A zona de conforto ela é perigosíssima para nós. Sabe um lugar onde nunca deveríamos estar e desejar? Estabilidade. Tudo que foi criado nessa terra se move. O Sol se move, a Lua, o sistema planetário se move, tudo se move. E a gente quer estabilidade. A gente precisa estar na instabilidade. A única coisa que tem que ser previsível para nós é o poder de Deus sobre a nossa vida, trazendo provisão na jornada. Não importa se você está no vale, se você está no deserto, se você está na montanha, se você está em que parte da jornada você está. E para isso você precisa de fé. E isso vou achar a palavra aqui, isso é proposital por Deus, para te causar dependência dele, para te trazer para perto dele. Só que a gente não quer encontrar o nosso Criador, a gente não busca, a gente não deseja, a gente não anseia. Como a Bíblia diz, né? Buscar sabedoria como a tesouros escondidos. A sabedoria é o saber de Deus, é o conhecimento de Deus. Esses pensamentos a respeito do outro, esses pensamentos que são lixos, de reclamação, de julgamento, de culpa, de sempre ter um obstáculo, de sempre ter uma desculpa, eles causam em nós pensamentos negativos e vão causando em nós sentimentos negativos que nos travam de vez. Esse é o autossabotador. Ele se trava o tempo inteiro. Então ele tem um monte de atitude que joga energia fora. E essas atitudes, elas geram pensamentos, elas geram sentimentos. Que sentimentos são esses? Culpa, medo, insegurança. São ressentimentos, são sentimentos que você fica ressentindo durante a tua vida toda e não te deixa ir, porque são questões do passado. Você fica trazendo o passado, você não se liberta dele. Você fica trazendo esse passado. Então é culpa, é raiva, é medo, insegurança, procrastinação, você não faz o que tem que ser feito, criação de desculpas. E aí você acumula um tanto de sentimento negativo aí na sua mente, que te trava, que te paralisa. Qual é a causa raiz dessa autossabotagem? Aqui a gente encontra o nosso maior valor da nossa live de hoje. Na verdade, tudo começa quando a gente é criança. O que acontece? Você que está me ouvindo agora, você pega teu nome aí e fala assim, ó, eu, Eli, eu, Carol, eu, Ângelo, eu, Mimi, eu sou 5%.
Você, a pessoa que você pensa que você é. Você é 5%. 95% é o seu inconsciente, que foi formado lá do 1 aos 7 anos. O seu inconsciente, quando 5% entra em desequilíbrio, não sabe o que fazer, o seu inconsciente, que são os 95%, agem por você. E nesses 95% inconsciente é que é criado a vozinha aí do sabotador que fica impedindo você de crescer. Vamos entender isso mais a fundo? Então você é criança e seus pais brigam muito. O que você faz? A criança ela se culpa quando os pais brigam, independente do assunto. Então você foge daquela gritaria. Então você aprende ali um comportamento que é bom para o momento. Porque você é criança, você não quer assistir isso, você quer sair de perto disso. E aí você cria um comportamento de fugir sempre do seu relacionamento pai e mãe. Olha que sério. Aí quando você cresce, você não precisa mais desse comportamento de fugir das brigas, de fugir das contendas, de fugir dos mal-entendidos. Mas você foge porque você não sabe o que fazer e o seu inconsciente age no seu lugar. Então, sempre que você vê uma briga, que você não quer se envolver, que você não se sente capaz de ajudar, porque quando você era criança, você não era capaz de ajudar. Aí o seu sabotador fala assim, sai de perto, você não sabe resolver isso. Você não é maduro o suficiente para resolver isso. Você é adulto, você cresceu. Então lá quando você era criança, era até positivo, porque realmente você não tinha maturidade para resolver uma contenda. Mas agora, como adulto, você deveria se posicionar para resolver aquela contenda. Por isso tem em muitos casais o cônjuge que fica quieto, não quer briga de jeito nenhum, mas também não resolve as questões. E aí, quando você vê, tem um monte de casamento destruído. Por quê? Porque um se calou, porque um se submeteu, não se posicionou, não se deu valor, não se comportou como deveria, porque ele é um autossabotador. Só que esse viés que é positivo lá na infância, porque a infância, a criança não precisa participar de uma briga, de um desentendimento, de uma contenda, faz com que a idade passe, a idade real passe, mas a idade mental continua lá na criança, continua lá no adolescente. E aí você não resolve as suas questões aqui no adulto. Quando você... Então, eu entendo quais são os meus sabotadores. Eu entendo, eu conheço a minha história e sei por que eu ajo de algumas formas. Você quer ver uma outra questão dentro desse mesmo assunto? A pessoa que não sabe falar não. Ela era uma criança que, por ela ver muitas coisas erradas e tentar ser compreensiva e tentar amenizar a situação do lar, ela tenta agradar todo mundo. Você conhece esse tipo de pessoa que tenta agradar todo mundo? Tenta resolver o problema de todo mundo, não resolve nem o seu. Bota todo mundo na sua frente como prioridade. E não fala não pra ninguém. Essa criança, ela foi reprimida e foi positivo para ela na época, porque quando ela era criança, ela tentava agradar todo mundo, o lar ficava em paz. Mas agora, sendo adulto, a pessoa que não sabe falar não chega no seu propósito. Porque quem tem um propósito, tá lá na direção do propósito. Então, quem vem para atrapalhar essa direção, você tem que falar não. Não. Você quer ver um detalhe importante? Necessidade e aprovação. Necessidade de aprovação. Fiz uma placa lá na empresa e aí quando eu botei a placa no alto, demorei 7 meses para fazer a placa cara. E a equipe não tinha tempo para os nossos próprios serviços, então demorou 7 meses. Eu falei, pai, você gostou? Ele respondeu, não. Quase morri nesse dia. Quase morri. Meu trabalho de 7 meses foi pro chão. Por quê? Eu tinha necessidade de aprovação. Agora eu tomei posse da minha identidade e conheço o meu propósito de vida. Pode falar que vai derrubar a placa que eu não tô nem aí.
Nem quero saber da opinião de ninguém. Eu quero saber que eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito. Ninguém me tira dessa direção. Daí eu consigo vencer os sabotadores que, por conta da minha infância, por conta das proteções que os meus autossabotadores me davam na infância, agora eu não preciso mais deles. Porque se eu abraçá-lo, se ele falar pra mim assim, você não consegue brigar, você não consegue falar não. Aí eu luto com ele. Tá? Sabe a luta interna de Gálatas 5,17? Não, eu consigo resolver esse problema, eu consigo amenizar essa contenda, eu posso, eu vou resolver isso e eu vou resolver. Eu não fico brigada com ninguém. Se alguém parar de falar comigo, eu vou até a pessoa e eu resolvo a questão. E ponto. E ponto. E aí eu rompo a autossabotagem. Gente, vocês conseguem visualizar que a autossabotagem é um mergulho em um oceano? Porque, como eu disse, você é 5%. Você que age, você que faz a sua rotina, você é 5% de você. 95% é seu inconsciente que foi formado lá de 1 a 7 anos. Então é uma luta constante com esse inconsciente que lá na infância ficava te protegendo dos problemas. Mas você não precisa da proteção dele agora, porque se você aceitar a proteção dele agora, você se trava para a vida. Você se bloqueia, você não cresce, você não desenvolve. Você não tem mais 5 anos, você não tem mais 7 anos. Você não tem mais 10 anos, você não tem mais 15 anos. Então tem um viés positivo, ele fica te protegendo dos riscos, o sabotador fica te protegendo dos riscos, mas você não precisa mais dessa proteção. A gente está colocando no ar aí um mini curso, você é um empreendedor. Nós fizemos 7 lives sobre esse assunto e agora a gente está tirando as lives do ar e formando um curso. E nesse curso a gente afirma que você é um empreendedor. Eu te mostro 7 características de um empreendedor para você desenvolver, para você, características que ficaram lá na infância e você não desenvolveu. E aqui, desenvolvendo elas, você empreende na maternidade, na paternidade, no casamento, no trabalho, na função ministerial, em todas as áreas da sua vida você empreende. Você precisa empreender em você. Empreendedor é uma pessoa que empreende dor. Trabalhador, vencedor, administrador. Então tá tudo relacionado. Como que a gente identifica um autossabotador? O autossabotador é a pessoa que fala uma coisa e faz outra. Muito interessante isso que ele está falando. Amanhã eu vou começar a fazer. Você acha mesmo? Você vai começar a fazer se você fizer agora. Vai acabar essa live aí, você vai pegar um papel, ó. Você vai pegar um papel, faz aí, ó, uma agendinha da sua semana e coloca. Primeiro horário do dia, devocional. Segundo horário do dia, isso. Tal dia da semana, meia hora eu vou estudar. Esse vai ser o meu horário. Gente, eu tenho 2 filhas pequenas. A minha vida para elas. Quando eu tô com elas, eu dou atenção, eu sento, eu brinco, eu converso, eu dou cultinho, eu ensino a Bíblia, eu faço 1000 coisas. Quando eu não tô com elas, que é de 15 em 15 dias no final de semana e toda segunda-feira à noite, é o tempo que eu estudo. Você acredita? Por que eu tô te falando isso? Para te motivar. Você não precisa de muito tempo. Não importa a velocidade que você vá, mas vá. Não deixe para amanhã. Movimento gera pensamento. Pensamento não gera movimento. Então sai do travesseiro. Se você vai falar que você vai começar amanhã, desculpa, você não vai, você é um autossabotador. Sabe como é que você identifica um autossabotador? Sabe aquele amigo que você não vê há 10 anos e que você, quando encontra, fala: oi, rapaz, tudo bem? E aí, o que você tá fazendo? Ah, tô lá no mesmo trabalho lá. Ah, e sua esposa? Não, tá tudo bem. Nada mudou na vida da pessoa. E aí? Alguma coisa mudou na sua vida nos últimos 10 anos? O que mudou? O que vai mudar na sua vida para os próximos 10 anos? Ou é agora ou não é. Chegou a hora.
Chegou a hora de mudar, chegou a hora de crescer aqui, ó. Trata a mente, cura o corpo. Teu corpo vai ser curado. Transforme você. Ah, eu quero ser o melhor pai, a melhor mãe para os meus filhos. Se transforme. Se você se transformar, eles vão ser transformados. Não pense que você vai ensinar alguma coisa falando. Você vai mostrar alguma coisa sendo. Quer que seus filhos sejam prósperos? Seja você. Quer que seus filhos sejam ricos? Seja você. Quer que seus filhos sejam educados? Seja você. Quer que seus filhos sejam gentis? Quer que seus filhos sejam generosos? Sejam você. Tô cansada de ver gente que fala assim, eu não dou dinheiro pra esse cara não porque ele bebe. Eu não dou dinheiro pra esse mendigo não porque ele usa drogas. E daí? Você quer controlar até a esmola que você dá? Tira 10 reais do bolso e dá. Deixa ele decidir o que ele vai fazer. Bota um sorriso na vida daquela pessoa. O que ela vai fazer não interessa, ela com Deus. Você não é capaz de transformar ninguém. Mas tem uma pessoa que só você pode transformar e é você mesmo. Isso é grande demais, isso é lindo demais. Eu vou responder para vocês. É possível romper a autossabotagem? Não. Não é possível romper, acabar com ela. É possível crescer e minimizar a autossabotagem. E minimizar grandemente, se conhecendo. Opa, Iris, você não é capaz disso. Que? Iris, a placa ficou horrível. Que? A placa ficou linda, nem tinha placa nessa empresa. Brilha à noite lá, serralheria. Ficou maravilhosa. Iris, você precisa ajudar essa pessoa. Não preciso. Não preciso, porque o que essa pessoa está me pedindo vai me tirar do meu propósito. Iris, você precisa agradar essa pessoa. Não preciso. Eu preciso dizer a verdade para ela. Não preciso agradá-la. É isso. É essa luta. Carne contra espírito, espírito contra carne. Diária, constante. Talvez essa seja a live mais importante, a aula mais importante de tudo que a gente deu aqui de conteúdo no Clube do Crescimento, porque aqui nesse conteúdo a gente está falando de mudança de rotina diária. Se você conseguir fazer no pouco, você vai fazer no muito. Uma pessoa que tem um tipo de palavra e tem outro tipo de comportamento, ela tá rumo a um propósito de vida? Não! Ela tá rumo a miséria. Miséria, ela não vai sair do lugar. Mateus 25, um rei sai para conquistar novas terras e deixa os seus recursos, confia os seus recursos aos seus funcionários. A um confia 5 talentos, a outro confia 2 talentos, a outro confia 1 talento. Aquele que confiou 5 talentos, a Bíblia fala, segundo a capacidade de cada um. Aquele que confiou 5 talentos, trabalha, consegue mais 5. Aquele que ele confia 2 talentos, trabalha, consegue mais 2. Aquele que ele confia 1 talento, enterra o talento com medo, porque ele era um rei muito severo. E aí, muito tempo depois, volta aquele rei para prestar conta com seus servos. E aquele que ele deu 5 talentos fala, toma, Senhor, você me deu 5, eu trabalhei e consegui mais 5 para você. E ele fala, servo bom e fiel, entra no banquete do seu Senhor. Aquele que ele confiou 2, fala, ó Senhor, você me confiou 2, está aqui mais 2, eu trabalhei, eu consegui mais 2. Servo bom e fiel, entra no banquete do seu Senhor. O terceiro, ó Senhor, você me confiou 1 talento e eu tive muito medo do Senhor. Então, ó, enterrei ele aqui, tô te devolvendo. Ele fala, servo mau e fiel. Você não vai participar do banquete, você ficou parado. Você ficou à toa, você ficou passivo, você ficou ocioso. Você não é digno de participar do meu banquete. E aí, gente, no julgamento final, o que a gente vai ter trabalhado, o que a gente vai ter multiplicado daquilo que Deus confiou a nós. Sabe o que Deus confiou a você? A sua história. Deus te empreendeu. Você é um empreendimento de Deus. Deus viu a sua família lá e falou assim, tá faltando alguma coisa aqui para resolver a dor dessa família. Já sei, vou mandar o Eli para essa família.
Já sei, vou mandar a Kate para essa família. Ah, já sei, vou empreender aqui a Mimi. Vou empreender aqui nessa família a Rafaela. E aí Deus te empreendeu com um propósito no lugar que você nasceu, na família que você está. Você não precisa honrar a pessoa do seu pai, a pessoa da sua mãe. Você precisa honrar a função do seu pai, a função da sua mãe. Ele é uma pessoa que erra igual você, igual eu. Mas o seu pai, função, o meu pai, João, a minha mãe, Maria. Deus escolheu a pessoa João e a pessoa Maria para me dar a luz, para me dar a vida. Só que eu preciso honrar a função João, porque a pessoa João é pecadora mesmo, como eu. Eu preciso honrar a função mãe, porque a Maria, eu não posso julgar a Maria peca tanto quanto eu. Só que a função mãe da Maria, a função pai do João, que me deram a vida, me deram um ciclo. Eu preciso honrar isso. Independente se eles fizeram bem, se eles fizeram mal. Meus pais fizeram só bem, gente, mas independente disso, se eles fizeram bem pra mim, se eles fizeram mal, isso é honrar. Isso é grandioso demais. Então, você ir rumo à miséria, que o autossabotador vai, é um condicionamento cerebral. É uma pessoa que é igual a uma planta, é igual a um animal. Nasceu e quer ser aquilo a vida inteira. É como a Bíblia relata o preguiçoso. Ó, o preguiçoso vai ter com as formigas, ó. Fica olhando as formigas. Não tem chefe, não tem governante, não tem líder sobre elas, mas elas estão lá firme no circuito delas, juntando alimento para o inverno, prudentes, mais prudentes que nós. Pior que a pessoa que não consegue dizer não para determinadas pessoas, essa pessoa sofre bastante porque ela queria dizer um não e porque não disse a ela. Pois é, mas é exatamente o que a gente está falando. Uma pessoa arruma miséria, que não desenvolve, não tem um desenvolvimento cerebral. E você está falando que eu não tenho desenvolvimento cerebral? Tô falando que você não tem desenvolvimento cerebral, que eu não tenho desenvolvimento cerebral, que tem que movimentar para poder desenvolver cerebralmente. Então se joga. Você não é uma vaquinha para ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. E aí, todos nós nos auto-sabotamos. O objetivo é você identificar quais são os padrões inconscientes de auto-sabotagem. Como? Gente, vou dar a dica, hein? Dá trabalho, mas vou dar a dica, porque sua mesmo. Para crescer tem que suar. Não é de um dia para noite que você vai ler um livro e ficar super mente pensante. Você vai fazer um diário, escreve sobre a sua infância. Você vai descobrindo ali por que alguns comportamentos repetitivos por que você tinha alguns comportamentos repetitivos. Comportamento de fugir do teu pai e da tua mãe, comportamento de querer agradar pai e mãe, querer agradar demais todo mundo. É sempre uma pessoa que queria manter um ambiente favorável que não era, por conta de brigas de pai e mãe, por conta de brigas de irmão e mãe, irmão e pai. Então escreve, vai se descobrindo. Vai se conhecendo para você descobrir toda vez que o sabotador falar na tua mente, você não é capaz disso. Você pega, anota esse dia, marca essa data, anota, porque isso vai ser dica para você. E aí você luta contra ele. Não, eu não sou isso não que você está falando. Não sou não. Tá? Então você precisa minimizar a autossabotagem para você mudar de direção. Sair da direção da miséria. Como que eu vou fazer isso? Quando você anotar sobre os seus sabotadores, quando você descobrir quem que é esses 95% inconsciente formado aí que age quando você está em desequilíbrio, e quando você descobrir, anota isso, o poder e o potencial que você tem. Você é grande demais. A sua história ela é importante demais. Você é grande demais. Você é grande demais. Você é grande demais. Quando você descobrir o poder e quando você descobrir o potencial que você tem, você vai minimizar a autossabotagem. Demais, demais. Minimizar.
o íconezinho de minimizar ali, some da tela. O cara some, o sabotador some da tela. E você vai sair da direção da miséria. A direção da miséria ela é terrível demais, porque a direção da miséria é só caminho ruim. Você vai sair dessa direção e vai para o caminho da prosperidade. Sabe qual que é o caminho da prosperidade? Poxa, eu vou te dar uma chave aqui, cara. Sabe aquela pessoa que derruba tudo? Derruba o copo d'água, derruba o copo de café, tropeça toda hora. Sabe aquela pessoa que bate com a cabeça, entra na porta antes da porta chegar? Isso é prosperidade. Essa pessoa que faz tudo isso é uma pessoa que não é próspera. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade é onde você tocar a sua mão, dar certo. Botei meu café na mesa, não vai cair, não vai derrubar, o prato não vai virar, você é próspero. Onde você bota a sua mão, prospera. Poxa, eu tenho a função tal do meu trabalho. Todo mundo tem dificuldade, mas eu não. A produção que sai da minha mão, ela é inexplicável. Prosperidade, você é próspero. Agora, você ser bem-sucedido tem a ver com dinheiro. Josué 1:8. Medita nesse livro de noite para fazer tudo quanto nele está escrito. Assim fará prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. O que é poder? Quando você descobriu o seu poder, você descobrir que você é capaz de mudar o agora. Então, se você definiu que a partir de agora, todo sábado à noite, depois da live, você vai estudar 1 hora, bom, não sei sobre o que eu vou estudar, Iris. Dei a dica, estuda sobre autossabotagem. Estuda sobre desenvolvimento cerebral. Estuda a Bíblia. Não sei, você definiu que a partir de hoje, depois da live de sábado, que acaba 10 horas da noite, você vai estudar 1 hora. Então, quando você fizer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ninguém te segura. Ninguém segura uma pessoa que não desiste. E aí eu tava falando naquela hora sobre entusiasmo, né? Se você, voltando, lembrei agora, se você assiste uma palestra, é impossível você ficar motivado 1 mês, o resto da vida toda, porque você assistiu uma palestra. Então, entusiasmo, que significa tus, Deus. Tel, Deus. Tus vem de tel, vem de Deus. Iasmo, sopro. Entusiasmo, que significa o sopro de Deus dentro, significa que para você estar entusiasmado, você não depende de você. Depende de que Deus sopre dentro de você. Qual é a sua função nisso? A sua função é se entregar para Ele. Então, todos os dias de manhã você se entrega para Ele e Ele sopra o fôlego de vida dentro de você e você se sente entusiasmado. Só que nós somos falhos, a gente se desvia o tempo inteiro. Salmo 23, as ovelhinhas toda hora saem do rebanho ali e o pastor com o cajado dele traz para perto, traz para dentro de novo do rebanho. É impossível que você esteja entusiasmado todo dia por você mesmo. Então, entusiasmo, motivação versus disciplina. O que é disciplina? Não é você fazer quando você quer fazer, é você fazer o que tem que ser feito. Você descobriu que para você desenvolver, você tem que pensar, você tem que ler, você tem que ir à luta, você tem que adquirir conhecimento, adquirir habilidade. O que é habilidade? É a experiência do conhecimento adquirido. Então não é suficiente você ler. Você tem que botar isso para fora, você tem que ensinar outras pessoas, você tem que experimentar esse conhecimento que você está tendo, né? Então, entusiasmo ou disciplina para crescer? Alguém escreve aí, entusiasmo ou disciplina? Entusiasmo ou disciplina? Entusiasmo ou disciplina? Cara, vai pegar as pessoas mais bem-sucedidas da face da terra, cara. Pessoas disciplinadas, elas não fazem o que elas querem fazer, elas fazem o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Você vai plantar, porque tem que plantar nas primeiras chuvas, para você colher lá depois das últimas chuvas. Né? Isso que vai acontecer na face da terra. Vieram as primeiras chuvas, o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, e nós aqui estamos aguardando as últimas chuvas, que é a descida, a enxurrada do Espírito Santo sobre a terra, para que depois venha Jesus, a segunda vinda de Jesus, primeiras e últimas chuvas. Tremendo demais, lindo demais. A hora passou e eu não vou acabar. Então, primeira missão
sua na face da terra. Primeiro propósito de vida seu na face da terra. Vencer essa autossabotagem e se melhorar. E se transformar. É você o responsável. A culpa não é da sua mãe, a culpa não é do seu pai, a pessoa que você é, o rumo que você está, a direção que você está. Não é culpa de ninguém. Pega isso como responsabilidade, se transforma. Você vai assustar vidas. Seus filhos vão ser transformados pela sua transformação. O poder que você tem de mudar o agora, criar novos hábitos, é toda responsabilidade sua. E potencial. O potencial que você tem de ter uma saúde mental, isso é cura, isso é paz de espírito, não importa as circunstâncias que você está vivendo. As circunstâncias não devem direcionar a sua vida, não devem dominar, não devem ser a força da sua vida. As circunstâncias não devem ser a força que dirige a sua vida. A força que dirige a sua vida tem que ser o seu propósito. Primeiro, você precisa mudar. Como mudar o agora? Você precisa conhecer os seus padrões de autossabotagem. Então é exatamente o que eu falei. Ir lá na sua infância, separa um caderninho aí para na rotina dessa semana você conseguir anotar alguma coisa da sua infância, alguma coisa da sua adolescência, coisas positivas, coisas negativas que aconteciam na sua infância e adolescência e começar a reparar o sabotador que fala aí na sua mente e começar a notar o que ele fala, porque o que ele fala servia para você quando você era criança para te proteger, mas não te serve mais, porque agora você não é mais uma criança. Você não é. Você é um adulto, você não precisa mais dessa proteção do sabotador da infância. Agora você sabe resolver os problemas. Agora você tem poder de resolver os problemas. Você tem potencial de mudar a direção. Você tem potencial de ter paz mesmo com circunstâncias difíceis. Olha, a gente falou numa aula sobre o vazio que tem dentro de nós, né? Você vê muitos atores, atrizes falam, nossa, eu consegui tudo. Muitas pessoas ricas, eu tenho tudo o que eu quero, mas tem um vazio dentro de mim. Tem um vazio, uma angústia dentro do ser humano que só Deus preenche. Que só Deus. Para você chegar a Deus, você tem que pensar um pouco. Jesus, a estratégia de Jesus de pregar por parábolas era fazer o ser humano pensar, né? E aí ele vai... Esse texto eu gosto muito, eu repito muito, por dois motivos. Porque você realmente tem que pensar para entender e porque a Bíblia não explica ele. Você tem que estudar além da Bíblia, né? Que é o texto da figueira. Jesus, a Bíblia fala que Jesus tem fome em Mateus e ele avista uma figueira. E ele vai até a figueira e não encontra figos nela. E ele amaldiçoa a figueira seca na hora. Os discípulos ficam perturbados com isso. Quando você vai lá em Lucas, o mesmo texto vai dizer que não era tempo de figos. E aí você fala, caraca, Jesus foi injusto então? Porque não era tempo de figos. É lógico que ele não ia encontrar figo, mas ele amaldiçoa a figueira, ela seca na hora. Aí você vai estudar o desenvolvimento, o crescimento de uma figueira. A figueira, ela cresce da seguinte forma. Ela cresce, vira uma árvore e primeiro ela dá fruto, depois ela dá folha. Quando Jesus avista a figueira, em Mateus está escrito que a figueira estava cheia de folha. Então se ela estava cheia de folha é porque ela tinha figo. Quando Jesus bota a mão por dentro das folhas, ele não acha figo e ele amaldiçoa ela. Ele amaldiçoa uma vida de aparência. Para de fingir que você é top. Para de fingir que você é grande. Para de fingir que você superou aquela dor. Enfrenta a dor, assim como Jacó enfrentou e lutou com o anjo tentou ir embora, ele não deixou e falou, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. E o anjo toca a juntura da sua coxa a ponto dele perder o equilíbrio e ainda assim ele não solta o anjo. Jacó fica ali lutando com a sua dor e a dor dele de ser um roubador, de ter roubado a primogenitura do seu irmão de forma ilegal, de ter feito coisas de formas erradas, coisas que ele desejava, coisas boas ele desejava, Jacó desejava coisas eternas, mas ele as buscou de forma errada e ali o anjo abençoa ele e muda o nome dele.
Muda a identidade dele. Olha, você não vai ser mais conhecido como roubador. Agora você vai ser Israel, você vai ser príncipe de nações. Príncipe de nações. Então esse vazio é suprido só por Cristo. Mas você sabe que um pouco de você, um pouco mais de você, por você, vai te preencher? Dê a você um pouco mais de você. Se cure. Faz uma coisa boa, para de preocupar com seu filho, bota na mão de Deus. Enquanto isso, descobre o poder e potencial que você tem. Eles vão assustar e eles vão falar assim: eu vou ser grande igual minha mãe. Eu vou ser poderosa, eu vou ser poderoso igual meu pai. Eu vou ter um potencial igual meu pai, igual minha mãe. Deixa a sua transformação real transformar eles. Transformar eles. A sua verdade vai transformá-los. A sua realidade. A sua vida sem máscara, sem ferida. Eu passei por um aborto intencional. Eu passei. Foi horrível. Mas Deus, Ele veio ao meu encontro, Ele me ouviu, Ele me perdoou, Ele me tirou toda a culpa. Ele cuidou de mim para que eu não chegasse num suicídio. Eu fui tratada, eu fui curada, eu fui tirada de um abismo muito, muito, muito fundo. E não importa a dor que eu passe, a dor que eu passe dali para frente, que eu passei depois do aborto. Para aquele lugar lá eu não quero voltar nunca mais. Por isso Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Por isso. Porque depois que você tem uma experiência com as trevas, você dá valor à luz. Foi de propósito que Ele colocou. Foi de propósito. Ele sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido. Mas foi de propósito que Ele colocou aquela árvore lá. Porque nós só damos valor à luz quando temos uma experiência com as trevas. Então analise a sua vida. Separe um tempo para você, para estudar. Separe assuntos que você quer estudar. Eu tenho uns 20 assuntos aqui que eu quero estudar. Eu estudo 2, 3, não dá tempo de estudar mais que isso. Mas eu estudo. Eu me tornei uma pessoa disciplinada. Eu me tornei uma pessoa que eu olho mais para mim mesma. Eu estou aprendendo, eu estou no processo, mas eu consigo me ver, eu consigo ter compaixão de mim, eu consigo ter sensibilidade, eu consigo me aceitar. Então, um erro não me faz desistir. Errei, conserto, levanto e vou. Conserto, levanto e vou. Errei, conserto, levanto e vou. Ninguém segura uma pessoa que não desiste. Eu não desisto. Agora eu vou morrer contando a minha história. Eu vou curar aquilo que precisa ser curado. Ainda tem feridas para serem curadas na minha vida. E vão vir outras. Mas para aquele abismo lá, ó, nunca mais. Nunca mais. Agora eu estou nos braços do meu Criador. Eu estou nele. E eu não quero nunca mais sair dele. É só adquirir força agora. É só adquirir força, é só crescer, é só desenvolver, é acumular. Podem me roubar bens materiais, podem me roubar muitas coisas nessa vida. Empresa, podem me roubar muitas coisas. Agora a minha dignidade, o meu conhecimento, ninguém vai me roubar. Isso é impossível ser tocado. Isso é impossível. E a minha transformação vai trazer luz para todos aqueles que estão ao meu redor. Todos aqueles. Quem não quiser crescer não vai conseguir mais ficar perto. É grandioso, é poderoso. E é um trabalho árduo. É um trabalho solitário. É um trabalho que ninguém vai ver os bastidores. Todo mundo vai ver o resultado. O resultado todo mundo vai ver. Os frutos todo mundo vai ver. Isso sim é ser próspero. É você ter resultados positivos. É você ter resultados grandes. Grandes para contar. E aí nessa jornada árdua, nessa jornada grande, nela sim, Deus vai vindo com provisão. Deus vai vindo com a ajuda, com apoio, com a fuga que você precisa. Ele vai botar a mão, porque uns plantam,
outros regam, mas Deus dá o crescimento. Estamos no próximo sábado, tá acabando o nosso tempo, vamos sumir da tela. Nosso sábado, nossa segunda aula da série Rompendo a Autossabotagem. Tamo junto.